Em nome do Ministério da Saúde, vamos iniciar a nossa comunicação de hoje, recordando uma vez mais que Moçambique se encontra na fase de epidemia com focos de transmissão da Covid-19, devido à ocorrência de novas cadeias de transmissão dispersas um pouco por todo o país. Contudo, ainda existem muitos locais que ainda não notificaram casos. Durante o balanço de meio termo da implementação da Lei 4/2020, que prorroga o estado de emergência até o dia 30 de maio de 2020, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, revelou que a situação da pandemia de Covid-19 no nosso país continua bastante preocupante. O mesmo balanço recomenda que devemos continuar a reforçar o cumprimento do Decreto 26/2020, que estabelece as medidas de execução administrativa para a prevenção e contenção da propagação da Covid-19, a vigorar durante o estado de emergência que está em curso no nosso país, cumprindo rigorosamente as medidas de prevenção da infecção do Covid-19 entre nós, que várias vezes noticiamos, comunicamos, partilhamos também através desta plataforma e de outros meios de comunicação. Passaremos em seguida a partilhar a situação epidemiológica, dizendo que, em termos de casos cumulativos de Covid-19, segundo a atualização diária da Organização Mundial da Saúde, até o dia 24 de maio, até as 24 horas do dia 19 de maio de 2020, tínhamos um total de 5.003.155 casos cumulativos de infecção de Covid-19 em todo o mundo, dos quais 100.877 casos foram registrados nas últimas 24 horas, o que denota mais 33.275 casos a mais do que no dia anterior, portanto, a informação que partilhamos ontem. Em termos de óbitos, também seguindo o mesmo período, gostaríamos de partilhar que, até o momento, temos um total de 325.218 óbitos cumulativos devido ao Covid-19, dos quais 5.029 foram notificados nas últimas 24 horas, o que significa 1.793 novos óbitos o que anunciamos, a mais do que anunciamos ontem. Em termos de recuperados, o número de recuperados em todo o mundo tem vindo a aumentar e neste momento temos um cumulativo de 1.971.218 pessoas completamente recuperadas de uma infecção prévia de Covid-19. Continuando ainda na informação epidemiológica, como é que nós estamos no nosso continente? Dizer que até às 10 horas do dia 20 de maio de 2020, segundo a atualização diária do Centro de Controlo de Doenças de África, o CDC África, o nosso continente tinha um cumulativo de 91.598 casos de Covid-19, dos quais 3.426 foram notificados nas últimas 24 horas. E este número revela a notificação a menos de 160 casos, se nós compararmos com os números que compartilhamos ontem. E como é que nós estamos em termos de óbitos no continente africano? Dizer que, portanto, nas últimas 24 horas, tínhamos um cumulativo de 2.912 óbitos
cumulativos notificados no continente, dos quais 78 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas, que isto indica um aumento de 8 casos de mais óbitos que notificamos hoje em relação à informação que partilhamos ontem. Em termos de recuperados, no nosso continente também o número de pessoas recuperadas de uma infecção prévia de Covid-19 continua a aumentar e neste momento o continente conta com um cumulativo de 35.808 pessoas completamente recuperadas de uma infecção prévia de Covid-19, dos quais 1.945 foram registrados nas últimas 24 horas. O nosso país, portanto, até hoje, nós temos um cumulativo de 725.472 pessoas rastreadas à infecção de Covid-19. Destas, 14.904 foram submetidas à quarentena domiciliar. E, neste momento, ainda continuamos com 1.997 pessoas que estão em quarentena domiciliar. Informação do Laboratório de Referência Nacional do Instituto Nacional de Saúde, em Marraquene, indica que, até 20 de maio de 2020, no nosso país tinham sido testados 6.769 casos suspeitos de infecção de Covid-19. Destes, 232 foram nas últimas 24 horas no laboratório do Instituto Nacional de Saúde. Estas amostras resultam da vigilância ativa, da suspeita e rastreio de rotina nas unidades sanitárias do Ministério da Saúde. Do total dos testados nas últimas 24 horas, em termos de distribuição em todo o país, dizer que 89 são amostras da província de Cabo Delgado, 2 amostras são da província de Nampula, 1 da província de Tete, 42 amostras são da província de Sofala, 14 amostras são da província de Inhambane, 1 da província de Gaza, 22 são da província de Maputo e 61 amostras são da cidade de Maputo. Dos novos casos suspeitos testados, como nós referimos, 222 amostras revelaram-se negativos para infecção de Covid-19 e 10 revelaram-se positivos para infecção de Covid-19. Agora vamos partilhar a descrição dos casos. Sobre os casos que nós reportamos hoje, todos os 10 indivíduos são de nacionalidade moçambicana, dos quais 9 com sintomatologia leve a moderada e 1 caso sem sintomatologia. Em termos de distribuição geográfica dos novos casos, dizer que na cidade de Maputo temos um indivíduo de sexo masculino na faixa etária dos 25 aos 34 anos de idade, que é um controle de caso regressado de Afungi. Na província de Maputo, cidade da Matola, temos 6 indivíduos, sendo que 4 são de sexo masculino e 2 do sexo feminino. Destes, 1 é menor de 5 anos de idade, 1 está na faixa etária dos 5 aos 14 anos e 1 na faixa etária dos 15 aos 24 anos, 2 na faixa etária dos 25 aos 34 anos e 1 na faixa etária dos 35 aos 44 anos. No distrito de Boane, ainda na província de Maputo, temos um indivíduo de sexo masculino na faixa etária dos 25 aos 34 anos de idade.
E temos ainda na província de Maputo um outro indivíduo de sexo feminino na faixa etária dos 25 aos 34 anos de idade. Por último, província de Gaza, cidade de Xai-Xai, temos um indivíduo de sexo feminino na faixa etária dos 45 aos 59 anos de idade. Gostaríamos ainda de partilhar que os casos todos reportados encontram-se em isolamento domiciliar. E neste momento, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, decorre o processo de mapeamento de todos os contactos dos novos notificados. Assim, para hoje, até hoje, o nosso país conta com um cumulativo de 156 casos positivos que diagnosticamos e registramos, sendo que 122 são de transmissão local e 34 casos importados. Também gostaríamos de partilhar informação sobre os recuperados. Temos neste momento no nosso país um total de 48 pessoas completamente recuperadas da infecção de Covid-19. E gostaríamos de realçar que ainda não temos nenhum óbito devido à infecção de Covid-19. A distribuição de casos positivos por província neste momento é a seguinte. Temos a província de Cabo Delgado com 85 casos positivos, dos quais 29 recuperados. Assim, a província continua com 56 casos ativos. Depois temos a cidade de Maputo com 38 casos positivos diagnosticados, dos quais 14 estão recuperados, e assim a cidade de Maputo conta com 17 casos ainda ativos. Indo para a província de Maputo, tinha casos cumulativos positivos de 20, tem 5 recuperados e continua com 15 ainda em seguimento. Em relação às outras províncias, tem todos os casos ativos, sem nenhum recuperado. Assim sendo, Tete continua com um caso positivo, Manica com um caso positivo, Sofala com 8 casos positivos, Inhambane com 2 casos positivos e a província de Gaza com 5 casos. Em termos de informação adicional, nós gostaríamos de recordar em relação a uma medida muito importante para a contenção da propagação da infecção do Covid-19, que é a quarentena domiciliar e do isolamento domiciliar. Gostaríamos de recordar que deve ficar em quarentena por 14 dias todas as pessoas que viajam ao nosso país e não apresentam nenhum sinal ou sintoma de doença respiratória, e também as pessoas sem sintomas que tiveram contato direto com outra pessoa com diagnóstico de Covid-19. As pessoas que estão a cumprir a quarentena domiciliar devem solicitar às autoridades sanitárias locais, caso desenvolvam sintomas, através dos seguintes contactos, que são gratuitos. A TMCEL, que nós partilhamos sempre, pelo número 82-149 ou 1490, pela Vodacom, com o número
146 ou ainda pela Movitel através de 1490. É também importante esclarecer que devem ficar em isolamento familiar todas as pessoas com resultado positivo para a infecção de Covid-19 e que sejam sintomáticos ou que tenham sinais leves parecidos a uma gripe comum. Estas pessoas devem permanecer em casa e cumprir com procedimentos todos de isolamento domiciliar. Em caso de alguma dúvida, podem contactar as autoridades sanitárias pelos números que nós sempre providenciamos. Em caso de agravamento da doença, devem também comunicar às autoridades e imediatamente logo depois do início dos sintomas, antes de saírem de casa. Relativamente ao procedimento para as pessoas que mantiveram contato direto com pessoas com diagnóstico positivo de Covid-19, estas devem ficar em quarentena domiciliar, caso o contacto tenha ocorrido em menos de 14 dias e ligar imediatamente para os contactos telefónicos que nós fornecemos. Nestes contactos telefónicos, gostaríamos de partilhar um outro que é recente, que é do centro de chamadas, que é o 110. Portanto, para além de MCL, Vodacom e Movitel, também temos o centro de chamadas do Ministério da Saúde, que é o 110. Se após 14 dias depois do contacto não apresentar sintomas, não há critérios para a pessoa cumprir com a quarentena por mais tempo, deve cumprir com todos os procedimentos de distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos, como recomendamos para qualquer um de nós. Portanto, gostaríamos, uma vez mais, de apelar a todas as pessoas que estão sujeitas à quarentena ou ao isolamento domiciliar, que devem cumprir com as recomendações de ficar em casa até que, de facto, se chegue à conclusão que não estão infectadas pelo Covid-19 e que as autoridades sanitárias decidam pelo fim da quarentena. Infelizmente, temos vindo a ter informações de pessoas que, estando com orientação de ficar em casa, quebram a quarentena e estão próximas de pessoas e possivelmente essas pessoas até podem estar infectadas, porque é antes de cumprir a quarentena, é antes do diagnóstico final de estarem livres da infecção. Então, apelamos para que, uma vez mais, cumpramos todas as recomendações para a prevenção do Covid-19.